Você pode dizer isso? Obrigado, Senhor. Você pode dizer comigo: Jesus é a verdade que me liberta de toda mentira. Na teoria, nós sabemos isso muito bem. Agora, na prática, a história é outra. Porque na prática, a verdade é que todos os dias estamos sendo assediados por mentiras que têm um único objetivo: nos prender e nos aprisionar. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber que Jesus, de verdade, Ele quer nos libertar de toda a mentira. E precisamos entender que, como Jesus ele vai nos libertar dessa mentira, vai testemunhar do poder dele operante em nossas vidas. Então eu quero ler com você João capítulo 8, verso 31 e 32. Diz o texto: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele está ensinando aqueles que creem, aos judeus que criam nele. E aos judeus que criam nele, Jesus disse: permaneçam na palavra. O permanecer na palavra é uma atitude de tornar a palavra um estilo de vida, tornar a palavra uma vivência, tornar a palavra não uma teoria, mas uma prática diária. E Jesus disse: permaneçam, perseverem na palavra, porque a palavra vai tornar vocês discípulos. E sendo discípulos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertá-los. Percebam, se nós conhecermos a verdade produzirá libertação. Porém, se permanecermos na mentira, a mentira vai gerar prisão, vai nos deixar aprisionados. A manutenção da mentira mantém também a prisão. A manutenção da liberdade depende de conhecimento da verdade e de permanência na palavra de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês de forma muito prática e trazer aqui 3 indicativos é a seguinte. Pode deixar nos slides, Samuel, por favor. Onde nós encontramos mentiras? A pergunta é essa: onde encontramos mentira? Eu entendo e nós entendemos juntos aqui pela Bíblia, pela palavra de Jesus, que devemos ser libertos de toda mentira. Mas para sermos libertos de toda mentira, é necessário primeiro identificarmos onde ela está. E a mentira está em 3 lugares muito distintos. Primeiro, a mentira está no diabo. Segundo, a mentira está no mundo. E terceiro, a mentira está em nós mesmos. Você pode dizer isso comigo? A mentira está no diabo, está no mundo e está em mim mesmo. Em primeiro lugar, a mentira está no diabo. Olha o que a Bíblia diz em João 8, versículo 43 e 44. João 8, 43 e 44. Diz o texto: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês têm por pai o diabo, e vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, fala daquilo que é a essência dele, porque ele é mentiroso e o que mais, gente? Veja, Jesus está ensinando a um grupo de religiosos que a atitude deles não era correspondente com quem vivia na verdade. E por que a atitude deles não era correspondente? Porque eles tinham uma cultura religiosa. E essa cultura religiosa fazia eles terem uma cultura de julgamento. Então todo religioso julga com muita facilidade.
Todo religioso, ele é muito rápido para pegar em pedra e emitir parecer. Ó, isso está errado, aquilo está certo, isso está errado, aquilo está certo. A marca, a característica principal de um religioso é facilidade para julgar as coisas. E Jesus está dizendo isso a um grupo de religiosos que tinham uma extrema facilidade para julgar. Inclusive, eles estavam julgando o próprio Jesus. Só que a atitude deles era um depoimento contra a própria vida deles. Porque eles estavam odiando Jesus. Eles estavam buscando a morte de Cristo. E Jesus diz isso para eles: vocês se acham filhos de Abraão, mas vocês não são. Jesus diz para eles: o pai de vocês não é Abraão. O pai de vocês é o diabo. E Jesus diz que o diabo, a característica principal dele é ser homicida desde o princípio. Você vai se lembrar que o primeiro assassinato que aconteceu na história humana, Caim matando Abel, foi um assassinato impulsionado, influenciado pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja que Caim teve da oferta do seu irmão Abel. E Jesus está remetendo os religiosos ali a esse episódio, está dizendo, ó, vocês se recordam que o diabo ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele é homicida, ele está por trás do primeiro assassinato da história humana. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí ele continua, Jesus diz, o diabo não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Ou seja, a primeira mentira também da história humana, quem estava por trás foi o diabo. Quando Deus disse para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore do entendimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Agora preste atenção em algo. Gênesis 3:4 diz assim, a serpente falou para Eva, certamente não morrereis. Em outras palavras, Deus disse que ia morrer, a serpente está dizendo que não ia morrer. A primeira mentira da história humana foi fabricada, foi produzida pelo diabo, contrariando a vontade de Deus. Deus disse que se comesse ia morrer, e a serpente estava dizendo para Eva, certamente não morrerás. Então, Jesus está fazendo um descritivo e puxando a capivara mentirosa que o diabo carrega. Jesus está dizendo para os religiosos, dê uma olhadinha na capivara do diabo, gente. Ele é mentiroso. Ele engana. Ele é trapaceiro. Aliás, a essência de um dos nomes do diabo que aparece na Bíblia é enganador. E o enganador trabalha com o quê? Com engano, com a mentira, com a trapaça, com o erro. E aí Jesus termina o versículo 44, dizendo assim, porque ele é mentiroso e pai da mentira. A gente já está no próximo slide, tá, Samuel? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, onde nós encontramos mentira? Em primeiro lugar, no diabo. Deixa eu te falar algumas mentiras que o diabo conta para você e às vezes você acha que é verdade. Só algumas, tá? Primeiro, o diabo diz assim, o pecado não existe. Ele é um mito inventado pelos religiosos para colocar medo nas pessoas. O diabo mente para muitos de nós dizendo que o pecado não existe. Que o pecado é um dos recursos que os religiosos usam para manipular as pessoas e botar medo nas pessoas. Só que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostra não só a existência do pecado, mas mostra a consequência do pecado. A Bíblia vem apontando em diversos personagens que não só o pecado é real, como o pecado traz uma consequência severa à história humana. O único exemplo para a gente citar aqui é a queda de Adão e Eva. A consequência que aquilo trouxe para a história humana, o homem comer do trabalho do seu rosto, a mulher dar à luz com muita dor. Então não era para ser isso. Por que foi assim? Por causa da consequência do pecado. E o diabo está dizendo para alguns de nós, o pecado não existe. O pecado é um mito inventado e muita gente está abraçando essa ideia.
Uma segunda mentira que o diabo anda contando por aí: o inferno não existe. Deus é tão bom que no final vai salvar todo mundo e levar todo mundo para o céu. Será mesmo? Será mesmo, gente? Mentira do diabo, e muita gente está acreditando. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Só que em João 1,12 vai dizer que ele veio para os seus, só que os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, a todos que deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. É quem recebe Jesus. Jesus morreu por todos, mas não serão todos salvos. Jesus morreu por toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que está recebendo Ele. Tem muita gente de coração fechado, proibindo, impedindo, paralisando o agir de Jesus na sua vida. Essas pessoas não vão para o céu. Não é um julgamento meu, é um parecer bíblico dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, que diz que aqueles que não os confessarem diante dos homens, ele não o confessará diante do Pai. Então, essa mentira do diabo que o inferno não existe, que Deus é tão bom, que vai levar todo mundo para o céu no final, é mentira. E o diabo está iludindo muita gente com isso. Terceira mentira contada pelo diabo: Cristo não ressuscitou. A história da ressurreição é uma fábula. O diabo conta também que essa mentira, mostrando até mesmo o episódio dos evangelhos que sinaliza que os soldados romanos receberam dinheiro para dizer que o corpo de Jesus foi roubado pelos seus discípulos. Quando na realidade a gente olha para a Bíblia e percebe nitidamente que o túmulo não pôde conter o nosso Senhor. Ele ressuscitou em glória, apareceu. Paulo diz em 1 Coríntios que ele apareceu a muitos irmãos, num total de quase mais de 500 pessoas. E não só isso, o testemunho da ressurreição seguiu toda a história da igreja cristã primitiva e repercute nos nossos dias e continuará repercutindo para a eternidade. A ressurreição é um fato e o diabo está enganando muita gente dizendo que Cristo não ressuscitou. Quarta mentira contada pelo diabo: a Bíblia não é a palavra de Deus. Inclusive, alguns pastores têm dito que a Bíblia tem que ser atualizada. Para nossa tristeza, o diabo tem enganado pessoas duvidando que as Escrituras é a palavra de Deus. E muitas pessoas, elas são da opinião que a Bíblia tem a palavra de Deus. E ter é diferente de ser. Então, para algumas pessoas, a Bíblia tem porções da palavra, não é a palavra. Só que no Novo Testamento, nós vamos encontrar Paulo dizendo para Timóteo, por favor, abra comigo sua Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 3, e verso 16, acompanhe aqui comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, e verso 16. Perdão, é 2 Timóteo, Samuel, falei primeira, né? É segunda. 2 Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir no que, gente? Presta atenção, Paulo está dizendo para Timóteo, toda a Escritura é o que, gente? Parcialmente inspirada? O que você lê aí? Totalmente inspirada. Toda a Bíblia é a palavra de Deus.
não é parte dela. E o diabo está dizendo isso para muita gente. A Bíblia não é a palavra de Deus. E tem muita gente comprando essa mentira do diabo. Outra mentira que o diabo está contando, essa aqui é para lascar nos nossos dias. Olha a mentira que o diabo anda contando para as pessoas. A igreja é cheia de defeitos. Você não precisa da igreja. Se reúna o grupo dos desigrejados. Porque basta você ter Jesus no seu coração. Você não precisa da igreja. Aliás, a igreja é tão cheia de defeitos. Para que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? E o diabo tem enganado tanta gente com essa mentira. Tanta gente com essa mentira. A igreja, irmãos, nunca foi apresentada nas Escrituras como um lugar de gente perfeita. Pelo contrário, Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os doentes precisam dele. A igreja não é um lugar de perfeição ou de ausência de falha. A igreja é um lugar onde aqueles que são imperfeitos estão caminhando com o perfeito que é Jesus. E quando a gente caminha com o perfeito, a gente se espelha nele, a gente se inspira nele, a gente repete as atitudes dele. Mas a igreja nunca foi, nunca será um lugar de ausência de falhas. E o diabo está enganando muita gente dizendo assim, a igreja é cheia de defeito, fique em casa. Só que olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10, 25. Por favor, abra comigo, Hebreus capítulo 10. Vamos ler o 24 primeiro, por favor, Samuel. Depois a gente vai aqui no 25. Diz o texto, consideremo-nos, o que, gente? Para nos estimularmos ao amor e às boas, percebam, nos consideremos e vamos nos encorajar, nos estimular uns aos outros a praticar o amor e boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação. Numa versão mais atual, não deixando de se reunir com o povo de Deus. Não deixando de participar das reuniões dos santos. Não deixe isto. E aí ele continua, como é costume de alguns. Quer dizer, nos dias que o escritor aos Hebreus já falou, já tinha esse hábito dos desigrejados. Nos dias de Hebreus, dos Hebreus, quando o escritor aos Hebreus escreveu a carta, já tinha o hábito daquela turminha que disse, eu não preciso da igreja. Eu posso ser crente sozinho em casa. Já tinha esse hábito. Tanto é que ele sinaliza aqui, era costume de alguns. E ele segue, antes, na reunião, no ajuntamento, no estar junto, vamos admoestar-nos uns aos outros. Ou seja, vamos encorajar uns aos outros. Porque a gente está vendo que cada dia mais vai se aproximando o grande dia. O dia do encontro com Jesus. Então, uma outra mentira que o diabo anda contando, que a igreja é cheia de defeitos, que você não precisa da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo, ele tem vários membros exercendo várias atividades. E vários membros estão em desenvolvimento, são imperfeitos mesmo, tem falhas sim, tem defeitos sim. Mas ser igreja, irmão, é igual ser casado. Você não casa com uma pessoa só por causa das qualidades dela. Se você casa olhando só qualidades, esse casamento não vai para frente. Você tem que aprender a lidar com os defeitos das pessoas. Então, ser igreja é lidar com as qualidades, mas é também aprender a lidar com os defeitos. Porque é muito fácil, num dos defeitos, eu pegar minha malinha, botar debaixo do braço e dizer, eu não pertenço aí não, vocês me envergonham. É muito fácil isso é muito simples. Qualquer um faz isso. Agora, cristãos, filhos de Deus que estão amadurecendo, lidam com o defeito dos outros. Lidam com os desafios. Lidam com a história de qualidades e defeitos uns dos outros. Isso é ser igreja. Sétima mentira que o diabo anda contando, isso aqui eu não vou nem demorar muito tempo para explicar.
todo pastor é ladrão e desonesto. Senão eu vou advogar em causa própria. Igreja, todo pastor é ladrão e desonesto. É mentira ou é verdade? Mentira. O Val é construtor, não é isso, Val? É isso. Todo construtor é ladrão, picareta, dá a palavra e não corresponde, Val? Não. Tem construtor pontual como você. Tem gente boa, tem gente que cumpre a palavra, entrega no prazo. Por que a gente generaliza as coisas? Por que a gente generaliza? O diabo está fazendo muitos cristãos generalizarem coisas e eles nem se dão conta. Todo pastor é ladrão e desonesto? Mentira. Conheça um pastor honesto. Conheça um pastor sincero. Conheça um pastor que ama Jesus e vive para servir a Jesus e você vai mudar a sua opinião. Pastor, mas todos os que eu conheci foi ladrão e desonesto. Pois bem, você viveu maus exemplos. Você tem que ter contato com um bom exemplo agora. O diabo anda contando essa mentira para as pessoas e as pessoas estão abraçando. Como Jesus, ele é identificado? Jesus, ele é identificado, irmãos, como a verdade. O texto de João 1,14 vai mostrar o apóstolo João dizendo assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. E o apóstolo João continua, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O apóstolo João identificou Jesus como alguém carregado de verdade. Ele tinha verdade. Ele era a essência da verdade. A verdade estava nele e ele era a verdade. Em João 14,6, o próprio Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, não só o apóstolo João identificou Jesus como a verdade, o próprio Jesus se descreveu como a verdade. Então, em primeiro lugar, nós encontramos mentira no diabo. Em segundo lugar, próximo slide, por favor, Samuel. Nós encontramos mentira no mundo. O próprio apóstolo João alerta sobre as mentiras que existem no mundo e que são um ataque ao nosso relacionamento com Deus. Há muitas mentiras no mundo. Há muitas falsas explicações, falsas teorias, narrativas, há muitas fake. E quando a gente olha para as mentiras que há no mundo, essas mentiras são um ataque ao nosso relacionamento com Deus, e elas vêm na forma de nos atrair, de nos fazer se apegar a essas mentiras. Daí que vem a palavra mundanismo. Quem é o mundano? O mundano é aquele que cede às mentiras do mundo, abraça elas e toma elas como verdade absoluta na sua vida. É uma pessoa mundana. Olha o que o apóstolo João, ele diz em 1 João capítulo 2, verso 15. O mundanismo é o amor ao mundo. Por isso que ele começa dizendo assim: não ameis o quê? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é da onde? Do mundo. Ou seja, os maus desejos da natureza humana, a vontade que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida não são do Pai, pertencem ao mundo. E aí no verso 17, João diz assim: o mundo passa. O mundo passa. E o seu desejo, ou a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre.
O que o mundo quer, irmãos? O mundo quer o seu amor. O mundo quer o meu amor. O mundo quer desviar o nosso amor que pertence a Deus para ele. Amar o mundo é ser mundano. É isso que João está dizendo. E uma pessoa que ama o mundo, ela é mundana. Ela ama o sistema. E o amor dela está preso no sistema. Ela depende das coisas do mundo. Ela vive em função das coisas do mundo. Ela abraçou o mundo de tal maneira que todo o seu amor está direcionado naquilo. Isso é ser mundano. E o apóstolo João está dizendo, não façam isso. O versículo 16 começa assim, não amem o mundo, porque o mundo é mentiroso. Nós encontramos muita mentira no mundo. Nós encontramos muita mentira no sistema, nas ideologias políticas. Cuidado, não ame isso. Não ame o seu trabalho. Não ame uma ideologia política. Não ame um time de futebol. Não ame o seu sonho. Não ame essas coisas. Porque devagarinho você pode estar se tornando um mundano. Você pode devagarinho estar se transformando numa pessoa mundana. Por isso que o apóstolo João começa dizendo, tudo o que há no mundo, no verso 16, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17, o mundo passa, a sua concupiscência também, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outras palavras, é muito mais sábio investir a sua vida na vontade de Deus. É muito mais sábio você amar a vontade de Deus e vivê-la. Porque quem faz a vontade de Deus permanece. Quem faz a vontade de Deus continua. Quem faz a vontade de Deus é estabelecido no próprio Senhor. O mundo tem muitas mentiras. O progresso tem mentiras, a tecnologia tem mentiras, os governos têm mentiras, as organizações têm mentiras. As propagandas são feitas para gerar estímulos de consumo em nós, estímulos de consumo em nós. Tem mentira. Quantas vezes a gente viu uma propaganda de algo que a gente nunca precisou e de repente só por causa da propaganda, da publicidade, a gente olhou aqui e falou, uau, eu preciso disso. Por quê? Porque a mentira ali. Eles estão contando uma mentira. Você não precisa daquilo. Mas você foi encantado. Você ficou encantado. Você começou a se encantar. É o sistema. Então o progresso, a tecnologia, os governos, as organizações do mundo, eles mentem para nós. A proposta é muito simples. Toda a estrutura do mundo quer colocar o homem numa situação melhor. Mas o homem só vai ficar numa situação melhor se o homem for melhor. E o único que torna o homem melhor é Jesus. Não tem como o homem melhorar se ele não foi melhorado. Dá para entender isso, gente? Não dá para termos um mundo melhor se o homem não for melhor. E o homem só será melhor se ele tiver Jesus. Se ele tiver Jesus. Então, somos tentados a dedicar o nosso tempo, energia e dinheiro demonstrando amor ao mundo. E o nosso desafio é tirar esse foco do mundo e colocar o foco na vontade de Deus. O que Deus quer que seja feito. Todo o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro estão direcionados para viver a vontade de Deus. Em terceiro e último lugar, nós encontramos mentira em nós mesmos. Diga isso comigo. Eu tenho mentira em mim mesmo. É duro assumir isso, né? Nós nos sabotamos. Gosto muito dessa imagem. A gente está num galho, sentado nele e estamos serrando, achando que é a árvore que vai cair.
Estamos literalmente nessa posição muitas vezes. Estamos serrando, achando que é a árvore que cai. A gente se sabota. Quais são as mentiras que a gente acolhe e conta para nós mesmos? Quais são as mentiras que a gente usa como escudo de autoproteção? A gente acolheu tanto que aquilo já é um escudo para nós. É um mecanismo de defesa para nós. E a gente está mentindo para nós mesmos. A gente está mentindo para nós mesmos. Vou dar alguns exemplos. Primeira mentira que a gente conta para nós: não vou conseguir. Eu não consigo. Provavelmente você já disse isso. E quando você diz isso, você está dizendo que você não é capaz, que aquilo não é para você, que você não tem chances. Então você começa a se sabotar. E a palavra de Deus revela para nós o que? Propósitos. Se Deus tem um propósito para a minha vida, irmãos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não posso algumas, eu posso tudo. Se é um propósito de Deus para mim, não importa quanto custa, eu vou viver. Se é um propósito de Deus para mim, não importa onde eu nasci, eu vou viver. Então a gente fica contando mentiras para nós que a gente não consegue, sendo que algumas coisas a gente consegue. Basta ter honestidade, basta ter esforço, basta ter sabedoria, basta viver a vontade de Deus. Segunda mentira que a gente conta para nós: quando eu conseguir aquilo, eu vou ser completamente feliz. Tem gente que acha que o que vai te trazer felicidade é ter um saldo bancário ou um investimento de 50 mil reais. Você acha que isso vai te trazer felicidade? Tem outros que acham que vão ser felizes quando se casarem. Agora eu sou completo, eu me casei. Tem outros que acham, não, eu vou ser feliz quando eu tiver meu filho. Tem outros que dizem, não, eu vou ser feliz quando eu fizer um intercâmbio no exterior. Tem outros que pensam assim, eu vou ser feliz quando eu mudar de bairro, quando eu comprar minha casa. Irmãos, presta atenção em algo. Você não precisa de algo para ser feliz. Você precisa de alguém. Eu acho que você não pegou isso aqui. Você não precisa de algo para ser feliz. Você precisa de alguém. E sabe quem é esse alguém? Jesus. Ele é a fonte de toda a felicidade. A gente acha que a gente vai ser feliz quando conseguir algo, porque a gente imagina que essas coisas são responsáveis por trazer a felicidade para nós. Mas você sabia que tem gente que é muito feliz e não tem nenhuma dessas coisas? Você sabia disso? Tem gente que dá 10-0 em nós em felicidade e não tem 10% do que a gente tem. Já parou para pensar nisso? Será que são as coisas mesmo que traz felicidade? Esses dias eu estava no Farol e uma vendedora de bala, uma senhora, conheço ela, sempre paro naquele farol. Todos os dias ela para vender bala, colocando as balas no retrovisor dos carros, dizendo, bom dia, se não vai levar bala, leve a mensagem. E no saquinho dela, irmãos, normalmente tem um ditado. Aquelas coisas, sabe, sabedoria popular, que é fantástico. E ela um dia falou para mim, se você não vai levar a bala, leve a mensagem que é gratuita. E aquilo me impressionou, porque eu falei, cara, tem gente que se não vende, fica triste. Essa mulher está feliz, não porque vendeu. Essa mulher está feliz porque ela conseguiu compartilhar uma mensagem relevante para a vida de alguém naquele dia. Isso me marcou. Falei, cara, essa mulher não tem o que eu tenho e ela está muito mais feliz do que eu. E a gente cai no engano, na mentira de que a gente precisa de coisas para ser feliz.
Repito, nós não precisamos de algo, nós precisamos de alguém. E esse alguém é Jesus. Aprenda a ser feliz com Jesus. Tem uma canção do cantor batista, é um hinário que se usa nas igrejas batistas, que ele diz: sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Sou feliz. Jesus é a fonte da felicidade. Terceira mentira que a gente conta para nós mesmos: eu sou velho demais para tentar. Quantos de nós não fazemos algo porque achamos que a nossa idade é um problema, é um impedimento? Quantos de nós não mudamos de emprego, não começamos uma faculdade, não adotamos um esporte como estilo de vida, não adotamos um hobby porque a gente acha que nós somos muito velhos para isso? Eu sou muito velho para começar a estudar uma outra língua. Você está se sabotando, você está contando uma mentira para você. Se você tem 50 anos, vai fazer faculdade sim. Se você tem 30 anos e nunca aprendeu a andar de bicicleta, vai aprender a andar de bicicleta aos 30 sim. Se você tem 60 anos e nunca fez nenhum tipo de esporte, você não tem um hobby, vai descobrir um hobby aos 60 anos sim. Aonde é que está escrito que nós temos idade para fazer ou deixar de fazer as coisas? Você que nunca tocou um instrumento, Jesus, tu és a verdade em minha vida. Por esse motivo, agora mesmo, eu recuso todas as mentiras contadas pelo diabo, contadas pelo mundo, ou mentiras criadas por mim mesmo. Eu recuso, eu rejeito e declaro: elas perdem o poder de influência sobre a minha vida, sobre a minha história. E eu aceito, eu abraço, eu acolho toda a verdade, toda a palavra que brota da boca do Senhor ao meu respeito. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me liberta à medida que eu conheço a tua verdade. Sou liberto. Pode dizer mais uma vez: sou liberto pela tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmão, se você puder, agradeça pela tua libertação. Agradeça pela tua libertação. Se você pode agora, expresse através de palavras a libertação que Jesus opera em nós. Agradeça a libertação contra toda a mentira do diabo, contra toda a mentira do mundo, contra toda a mentira que você mesmo anda criando. Agradeça a Ele por essa libertação. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Jesus. Obrigado. Obrigado por nos libertar de toda mentira. Obrigado por nos libertar, Senhor, de todas as mentiras. As mentiras perdem o efeito sobre nós. Não temos parte nenhuma com o pai da mentira, que é o diabo. Não temos parte nenhuma com ele. A nossa parte, a nossa conexão, o nosso compromisso, a nossa aliança é contigo, Jesus. Tu és a verdade. Por isso abraçamos, acolhemos, protegemos a verdade no nosso coração, guardamos o nosso coração para não se desviar para a mentira, guardamos o nosso coração na verdade que é o Senhor. Graças te damos por isso, Senhor. Adore o Senhor, exalte ao Senhor.